É isso aí. E por que você ama podcast, Gustavo? O que te fez amar? Ou, enfim, conta um pouquinho como começou essa história com você. Cara, no decorrer do episódio aqui, eu vou até tirar a minha blusa, que eu tenho uma camiseta que é podcast é vida, né? E é a minha vida. Eu me descobri comunicador, né? Eu amo me comunicar. Na roda da galera na escola, eu era o cara que apresentava o trabalho. Eu era o cara que contava as piadas com storytelling. Eu sempre adorei me comunicar, eu sempre adorei botar pra fora o que eu penso. A cabeça do empresário, a cabeça do empreendedor, ela frita. Ela frita. Quem aí nunca, né? 4 da manhã, olhão aberto, desesperado, com um pedaço de papel e caneta para escrever uma ideia que você está tendo. Uhum. Quantas vezes no trânsito você está andando e você pensa alguma coisa e você precisa verbalizar, né? Eu sou o doidão do carro, né? Eu fico conversando comigo no carro, porque se eu não verbalizar, se eu não me comunicar, nem que seja com o meu painel e com o meu volante, eu fico maluco. Então, eu tenho uma paixão por me comunicar, por colocar para fora o que eu penso e tudo o que eu acredito. E o podcast, há quase 10 anos atrás, me permitiu isso. Porque o podcast, ele não tem regra. O podcast é uma conversa de bar. Pode ser um storytelling, pode ser uma conversa de bar, pode ser um monólogo, pode ser o que você quiser. Mas é você, o microfone e as suas ideias. E o que você falou é de ser notado. Você falou 10 anos atrás. Você é do podcast raiz, né? Quando não era videocast. Cara, eu sou da época do áudio mesmo, do raiz, né? Lógico, eu tô adorando esse momento que a gente tá vivendo, o Nutella, se a gente for traduzir, né? Do videocast, etc. Eu tô adorando porque eu vivo disso. E finalmente as pessoas estão conhecendo o podcast. Mas, Dani, tem 20 anos podcast. Nasceu junto com o iPod. A palavra pod vem do iPod. Vem do iPod. A Apple foi dona do assunto podcast por décadas, né? É verdade. E atualmente vivemos uma coqueluche dos podcasts, da comunicação. E eu fui parar nesse mundo justamente por essa paixão de comunicar. Eu tinha muita dificuldade do vídeo. Cara, eu fui aparecer em vídeo, se você fuçar lá nos meus canais, a galera do Spotify me conhece há 4 anos pelo EmpreendaCast, há quase 10 pelo Beercast. Mas eu fui aparecer no YouTube quase 8 anos depois que eu produzia conteúdo. Porque também vivemos a economia do criador, a economia do conteúdo, a economia do creator, que a gente fala, né? E se você não botar o seu rosto, você tá perdido. O Mark recentemente disse que o Instagram não é mais uma ferramenta de foto, é uma ferramenta de vídeo. Sim. Né? Então, se você não põe o seu rosto, você não aparece, você não vende, você não converte. Né? Claro, eu estou falando tudo aqui com cunho de conversão, de construção, de quem faz negócio com a internet. Uhum. Então, eu venho lá do Gustavo escondido, mas que botava para fora a voz, e hoje eu vivo o Gustavo que põe para fora tudo. Áudio, vídeo e texto. Então eu passei a escrever muito mais, eu passei a falar muito mais do que eu já falo, e eu passei a aparecer muito mais do que eu aparecia. Porque eu já entendi que a economia que a gente vive hoje, e se você quer se posicionar e construir uma carreira, tem que ser se comunicando. E aí vem a parte, né? Depois eu vou, no decorrer aqui da conversa, eu vou te contar, mas assim, eu usei tudo isso para subir de cargo na empresa que eu trabalhava. Eu fui o blogueirinho da minha empresa. Fui o blogueirinho. Eu fui o blogueirinho, com o maior prazer. Quando as pessoas começaram a dizer assim, pô, você tá todo blogueirinho, eu falei, objetivo acertado. E essa fala é a primeira, é né? Comum, tá todo é comum. Alguns acham que isso é motivo até de chacota. De chacota. Tá tentando ser. Tá querendo né? aparecer. Né? As pessoas têm essa situação. Muitos torcem a favor, mas assim, né? Todo dia acorda um pro bem e um pro mal. Né? Todo dia acorda 2 pessoas, uma torcendo pra você, outra tentando te derrubar. Sim. Mas quando as pessoas começaram a falar que eu era o blogueirinho, eu falei, cara, objetivo atingido. Já sou notado. Eu comecei a cuidar do meu LinkedIn com muito mais carinho. Uhum. Eu escrevi os textos, eu escolhi os vídeos que eu compartilhava numa rede de profissionais. Eu escolhi os textos, os artigos. Eu já comecei a me posicionar no LinkedIn de uma forma diferente. Ali eu já entendi que, cara, se você quer se destacar dentro da multidão, você precisa fazer diferente. E você conquistou, né? Cara, no LinkedIn, avanço no LinkedIn, né? Acho que eu tenho 28 mil seguidores. Fala o endereço aí, pessoal. Lá, se a galera entrar no LinkedIn, Gustavo Passi, Passi, vocês vão me encontrar lá. Eu tinha muitos posts sobre inovação, transformação. E todos posts sinceros, sem cagar regra. Eu aprendi inovação e dividi com a minha comunidade ao mesmo tempo. Eu errei pra caramba.
Mas eu falava assim, galera, tô montando um squad aqui na empresa que eu trabalho, a Sul América, uma grande seguradora independente aqui no Brasil. Tô montando um squad, um dos primeiros do ramo da seguradora. Não sei se isso aqui vai dar certo, mas eu tô amando fazer isso daqui. Olha só o que eu aprendi. Tudo você empreendeu dentro de empresas, né? Ou seja, não precisa você ter uma empreitada para empreender, né, Gustavo? Não, você cara. pode onde você está aí treinando, né? Ou isso é nato? Você acha que veio do Gustavo criança, já é seu isso? Cara, assim, de pequenininho, minha mãe tinha que me segurar em casa às vezes que eu ia bater flanela para cuidar de um carro, para carregar um carrinho. Eu tenho várias histórias narradas pela minha mãe que, assim, eu sou de classe média, baixa, né? Imóvel próprio, estudei escola pública, mas os meus pais tiveram condições de me dar o mínimo necessário para ter uma vida legal. Então, de pequenininho eu já saía para fazer as coisas. De pequenininho em casa, eu já dava uma entendida como é que funcionava o balaio. Ser o caçula também tem seus privilégios. Não, tem privilégio ser caçula, né? Sim, Você é mais bajuladinho, acontece algumas coisas. Só que é o seguinte também, você já herda a roupa dos outros, né? Você já é o cara que é o terceiro na escala, somos em 3 irmãos, é o terceiro que escolhe o que vai ser a janta ou não, se tiver condições de pedir para a mãe o que você gostaria de jantar. E você precisa aparecer, porque assim, seu irmão mais velho já correu tudo que precisava correr, o do meio já tá ali entrando no trabalho e você é o caçulinha. O que você vai fazer da vida? E te comparam, né? Fala, teu irmão já tá ali, teu irmão já fez isso. A minha irmã era nota A, meu irmão era nota B. Adivinha que se eu não era o C e o D da escola, né? Então, eu já tinha percebido que ali você precisa empreender no seu CPF para você se destacar dentro da família. Mas não é que eu queria ser mais que os meus irmãos, mas conquistar o meu lugar dentro do que eu tenho da situação ali. Eu estou fazendo um exemplo muito claro dentro da família, mas isso vale para dentro do escritório. Como é que você se destaca sendo o melhor analista de sistemas de um time de 60 analistas? Não é passando a perna do cara do seu lado. Não é Dick Vigarista, né? Para quem assistiu Corrida Maluca, né? Que ele sempre sacaneava alguém na corrida para poder se dar bem. Não. O lance de você estar no ambiente é o que você vai dar do seu melhor para você ser o melhor analista. E eu não estou falando sobre trabalhar até meia-noite, que isso também não é ser inteligente. É errado. É erradíssimo. Se você se você veste a camisa, se você é comprometido porque você fica até meia-noite, desculpa, você é um tonto. Ou burro, né? É burro. É burro. Se você fica até tarde trabalhando, é porque você não está usando bem o seu tempo. Sim. Então o que eu tenho na minha cabeça desde pequeno? Cara, se eu entrar, eu entro para jogar e para ser o melhor. Tanto é que eu abandonei o futebol rápido, porque eu sou ruim. E você é competitivo também? Cara, eu não digo que eu sou competitivo, assim, mas a outra coisa que eu descobri na vida, formar alianças. O network é maravilhoso. Maravilhoso. Eu sempre fui um programador, eu fui programador de profissão. Eu fiz ciências da computação. E, cara, só um parênteses. Programador é difícil de ser um bom comunicador, né? Geralmente os caras são introspectivos. Escovador de bit, já me chamaram, né? Esse cara escova bit, ele sabe conversar em 1 e 0. né? 1 e 0, né? Eu fui programador, mas eu era um programador nota 6, cara. Só que é o seguinte, logo eu já identifiquei, eu falei, cara, aquele cara ali manja muito de programação. Ele vai ser o meu mentor. Sem ele saber. Sim. Eu desenhei na minha cabeça e falei, o Augusto, até mandar um abraço para você, Augusto. O Augusto que me iniciou no mundo da programação. Mal sabia, Augusto. Eu encostei nele e falei assim, cara, ele vai ser o meu mentor. E tudo que eu conseguir pegar de melhor dele, eu vou executar. Só que eu sempre vou reconhecer que ele é melhor que eu. Isso é importante. Sim. Só que é o seguinte, créditos, né? sozinho eu sou nota 6. Se eu me juntar ao Augusto, eu sou nota 11. Né? Então, eu sempre entendi que as conexões, as construções, o sentimento de equipe é o que forma a parada. Só que isso eu fui verbalizar dentro da minha vida de comunicador, de empresário, de empreendedor, com a maturidade.